Olá, adolescentes, como vocês estão? Espero que estejam bem, debaixo dos cuidados do nosso Senhor, tanto você quanto sua família. Espero que estejam firmes no Senhor, em Sua palavra, em oração e estejam servindo ao Senhor, mesmo neste período que estamos em casa, mas servindo ao Senhor das maneiras que ainda podemos servir, né? Talvez entrando em contato com um amigo, com o irmão, com o familiar, falando do Senhor Jesus, escrevendo a respeito do Senhor aos amigos e, e também servindo ao Senhor de muitas formas no relacionamento familiar, né? É, muito bem, graças ao Senhor, teremos mais uma aula hoje. Para mim é uma grande alegria, um grande privilégio poder compartilhar da palavra com vocês. Tem sido nesses anos uma grande alegria, um grande aprendizado a mim, e minha oração ao Senhor é para que Ele venha me usar, que eu seja apenas um instrumento em Suas mãos no dia de hoje. Caso você não tenha assistido a última aula, você poderá assistir no canal da nossa igreja, né? Então, a última aula que a Jailza trouxe, cujo tema é os últimos dias. Então, caso você não assistiu, você poderá assistir no canal da nossa igreja. E a aula de hoje é a lição número 8, na qual falarei sobre a morte de Cristo, a morte de Cristo, o nosso mediador. Então, eu irei fazer a projeção para nós. Vamos lá. Pronto. Vou deixar pequeno. Graças ao Senhor por mais uma aula. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando grandemente. Então, o tema da nossa lição de hoje é a morte de Cristo. Deus assumindo o nosso lugar. Para começar, eu farei uma oração. Senhor meu Deus e Pai, louvado seja o grande nome do Senhor. Obrigado, meu Senhor, por mais este privilégio que o Senhor me concede, ó Pai, de falar aos adolescentes. Que eu seja fiel às tuas escrituras, que eu fale somente o que vem do Senhor. Ó Pai, que possamos ser edificados, Pai, para viver cada vez mais para a honra e glória do seu santo nome. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, gostaria de começar nossa aula relembrando a criação. O nosso Deus, ele é um Deus eterno, é um Deus que sempre existiu. O nosso Deus não teve início, ele sempre existiu. De eternidades a eternidades, ele sempre existiu. E o Senhor, Deus, criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, os animais, as plantas, e também criou o homem no sexto dia da criação. Nosso Deus criou então todas as coisas e no sexto dia criou o homem. Em Gênesis capítulo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu ia usar aqui o marca-texto. Esse aqui acho melhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, estava também no momento da criação. Versículo 26 de Gênesis 1, também disse Deus, façamos o homem. É interessante essa palavra, né? Façamos, porque é mais um indício aqui de que a Trindade estava na criação, né? O Senhor diz então, façamos o homem à nossa imagem, né?
Então, provavelmente é um indício da Trindade. É interessante, né? Façamos o homem à nossa imagem. Vejam a diferença, né, na criação do homem, porque os animais são criados segundo a sua espécie. O homem é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Vejam como, de fato, é diferente. De fato, o homem é, ele é diferente de um animal comum. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha comunhão plena com Deus no Éden. Tanto Adão como depois Eva, que foi formada a partir de Adão. O Senhor Deus, em determinado momento, na verdade, logo após é, criar o homem, e em determinado momento, ele diz ao homem de que ele poderia usufruir de todo o jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ficava no centro do jardim. Desta árvore o homem não poderia comer. E o Senhor Deus o advertiu, pois no dia em que comer, certamente morrerás. E então a mulher foi tentada pela serpente, né? Nós conhecemos o episódio. Foi tentada pela serpente, a serpente a tentou e a mulher desobedeceu ao Senhor. A mulher cobiçou o fruto e então comeu do fruto e deu ao seu marido, Adão, e também ele comeu, e assim ambos desobedeceram ao Senhor e então eles caíram, né, espiritualmente. A partir daquele momento, o pecado entrou no mundo. O pecado os tomou e então todos os descendentes de Adão e Eva, nos quais nós somos inclusos, é, recebemos como herança a semente pecaminosa. Então, a partir daquele momento, Adão e Eva morreram espiritualmente. Eles desobedeceram a Deus. Então, aquele relacionamento pleno que eles tinham com Deus foi desfeito, né? Agora, o Senhor Deus irá puni-los por isso, né? E eles serão expulsos do jardim. Então, este é o momento da queda, onde o pecado entra no mundo pela desobediência de Adão e Eva. Então, aqui eu destaquei somente este trecho. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, quando eles comeram do fruto, eles tiveram os olhos abertos e então eles perceberam que estavam nus. Né? O que antes da queda não era algo, não havia a questão da vergonha, mas com a queda, então, eles deveriam cobrir-se disso, né? Eles perderam esse estado original, então eles sentiram vergonha, então fizeram as cintas para si de folhas de figueira, e então eles também se esconderam de Deus que andava no jardim, a consciência deles havia sido afetada, né, pelo pecado. Eles sabiam que o relacionamento com Deus agora já não seria mais o mesmo. Mas então
nós vemos a graça de Deus. Após a queda, em instantes, o Senhor Deus profere a promessa daquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente, né? E então, aquele que viria e então derrotaria o pecado. Nós vemos a promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, ou seja, todos aqueles que nascem em pecado e permanecem em seus pecados, e o seu descendente. Então, e o seu descendente, apontando para o nosso Senhor Jesus, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça. Este descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente lhe feriria o calcanhar, né? O que nos ensina um pouco a respeito de sofrimentos, né? Que, que toda a descendência da mulher passaria. E então, neste momento, eu gostaria de trazer, através da palavra do Senhor, do Antigo Testamento, algumas tipologias, né? Tipologias são, talvez, eventos, pessoas, episódios, instituições que são um tipo de algo, de alguém, né? Ou seja, remete a algo que viria. E então essas tipologias são tipologias a respeito do nosso Senhor Jesus. Então, pessoas, episódios, coisas do passado que apontavam para o Senhor Jesus. Então, algumas tipologias. A primeira tipologia que eu gostaria de destacar, as vestimentas de pele. Então, logo após a queda, o Senhor Deus faz a promessa do descendente do Senhor Jesus que viria, e então, como as folhas de figueira não foram suficientes para cobrir a vergonha deles, o Senhor Deus faz a eles vestimentas de pele. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, o que aprendemos nesta cena, nesse acontecimento? De que o homem e a mulher, eles eram incapazes de resolver a sua situação por si próprios, né? Então, isso de certa forma, isso traz um ensino a nós, né? De que somente Deus poderia resolver a situação que eles se encontravam, né, neste momento. Que ali a ocasião era a vergonha deles, originada por causa do pecado. O que eles fizeram, as cintas de folha de figueira, não foram suficientes para se cobrirem. Então Deus faz vestimentas de pele a eles, né? Provavelmente através de um sacrifício de um animal. Então Deus é quem soluciona a questão e Deus faz as vestimentas e os veste, né? Muito interessante. Segunda tipologia que eu gostaria de destacar é o sacrifício de Noé. Então, um pouco mais à frente, né? Noé, um homem temente a Deus, que, assim como Enoque, andava com Deus, e em meio a toda a sua geração corrupta, Noé acha graça diante de Deus. Então, o pecado que havia sido originado ali no jardim, ele se espalhou para toda a descendência e ele estava tomando proporções desastrosas. Aquela geração estava violenta, era uma geração ímpia, de caminhos tortuosos. Mas em meio a essa geração existia Noé. Noé achou graça diante de Deus. E após Deus decidir exterminar a raça humana, aquela geração inteira, através do dilúvio, né?
e poupar somente Noé e sua família, Noé faz um sacrifício a Deus, né? Então, após o dilúvio, né, toda aquela geração terminada pelas águas do dilúvio, Deus os exterminara, mas poupou Noé, poupou sua família, poupou animais, e após as águas baixarem, Noé faz um sacrifício a Deus. Isso também isso é uma, na verdade, é uma tipologia de Cristo Jesus, né? Nós veremos aqui o sacrifício de Noé. Quando as águas do dilúvio baixam, ele faz um sacrifício. Gênesis capítulo 8, de 20 a 22, nos diz: Levantou Noé um altar ao Senhor. Tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nós vemos a graça do Senhor. Então o Senhor se agradou deste sacrifício que Noé fez a ele. E de certa forma nos aponta para o sacrifício do Senhor. Pois assim como o sacrifício de Noé pôde, é, pôde satisfazer a, a indignação que Deus estava com aquela geração, com a raça humana, né? Talvez a melhor palavra não seja satisfazer, mas pôde acalmar a indignação do Senhor, né? Através deste sacrifício. Da mesma forma, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz satisfez a indignação do Senhor Deus para com o seu povo, satisfez a justiça de Deus, né? Aplacou a ira de Deus. Uma outra tipologia, essa ainda mais evidente, né, com diversos detalhes que são correlatos com a pessoa do nosso Senhor Jesus, é a tipologia de Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, e o cordeiro. Então, lembremos daquele episódio em que Deus prova Abraão e diz a ele que ele deveria oferecer seu único filho. Vejamos na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Vejamos este detalhe aqui no versículo 2, né? O Senhor Deus dizendo: Toma teu filho, teu único filho. Então, nós sabemos que Abraão tinha tido Ismael, mas o filho da promessa era somente um, era Isaque. Então, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Então, veja esses detalhes, como realmente não é semelhante ao que o nosso Deus fez por nós ao enviar o seu único filho, a Jesus, para morrer na cruz no nosso lugar. O seu único filho, unigênito, a quem ele ama, quem ele ama, a quem ele amava e ama, ele enviou para morrer na cruz no nosso lugar, né? Então nós podemos ver esta semelhança aqui neste episódio, mas ainda há mais semelhanças. Versículo 6: Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Este fato, alguns comentaristas dizem que podem ser também, podem remeter também
ao episódio, ao momento em que o Senhor Jesus carrega a sua cruz indo até o Calvário, carrega a sua cruz, levando-a, né, a trave da cruz nas suas costas, pois era costume dos romanos fazerem assim com aqueles que eles condenavam. Então, pode haver aqui também uma semelhança. Alguns comentaristas ressaltam isso, né? Da mesma forma que Isaac levou a lenha, né, sobre si, recebeu sobre si a lenha, o Senhor Jesus recebeu a cruz sobre si. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então nós vemos também aqui, né? Deus proverá para si o holocausto, o cordeiro para o holocausto. E de fato Deus proveu para si o cordeiro para satisfazer a sua ira, a sua indignação para com o pecado que existia e que existe ainda, né? Mas para satisfazer a sua justiça. Então Deus proveu para si o cordeiro, que é Jesus, o Filho de Deus, o seu próprio Filho foi o cordeiro. Então nós vemos aqui essa semelhança também. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Aqui Isaque também prefigura a pessoa de Cristo, pois Isaque a, não resistiu a esse ato que seria ali realizado por Abraão. Isaac não resistiu, não procurou sair daquela situação, defender-se. Isaac aceitou, Isaac foi atendendo ao seu pai. Né? Ele não ofereceu resistência, mesmo diante da morte. Então isso é uma semelhança também para com o nosso Senhor Jesus, que voluntariamente se entregou por nós na cruz, que é, compareceu como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não resistiu, é, ele não procurou livrar-se desta situação, da morte na cruz. Então, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então aqui a figura do carneiro também também nos aponta para a pessoa do Senhor Jesus e sua morte na cruz. O carneiro foi o substituto de Isaac. Isaac foi poupado por causa do carneiro que Deus providenciou. Então, a figura deste carneiro aponta também para a obra de Jesus Cristo na cruz por nós. Ele foi o nosso substituto. Ele morreu no nosso lugar. E assim nós fomos poupados da morte eterna. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Uma outra tipologia que nós vemos também no Antigo Testamento, agora no livro de Êxodo, são os cordeiros da primeira Páscoa. Em Êxodo capítulo 12 disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, devido à importância daquele mês.
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Essa foi a primeira Páscoa instituída ao povo, porque naquela noite passarei pela terra, e então o significado da palavra Páscoa é a passagem, né? Então aqui, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então vejam, né? Este episódio com certeza, estava fazendo referência ao livramento que viria ao povo de Deus através do Cordeiro perfeito que morreria na cruz no lugar do seu povo. Então vejamos aqui, né? Como nós vimos, um cordeiro, e o cordeiro será sem defeito, né? Então teria de ser um cordeiro sem defeito. Por esse motivo, só poderia ser o nosso Senhor Jesus, pois ele não tem pecado. Ele é santo, santo, santo. Santo é o nosso Senhor Jesus, sem pecado algum, sem pecado algum. Nós somos pecadores, nós somos manchados pelo pecado. Então o cordeiro, né, deveria ser sem defeito, e de fato foi. O nosso Senhor Jesus é o único homem sem pecado, o único homem sem pecado e Deus homem. Glória ao nosso Senhor Jesus. E então o cordeiro deveria ser imolado no crepúsculo da tarde, imolado. De fato, o nosso Senhor Jesus, ele morreu na cruz, né? E foi sacrificado por nós. E então o sangue deste animal, deste cordeiro, livraria ali os primogênitos daquela família. O sangue que fosse passado nas ombreiras e nas vegas da porta seria o sinal para que o anjo destruidor não passasse por lá e não destruísse e não executasse, tirasse a vida dos primogênitos. Então, da mesma forma, o sangue do nosso Senhor Jesus derramado por nós nos livra da ira vindoura, nos livra da condenação, né? É pelo sangue do Senhor Jesus. Uma outra tipologia também são os sacrifícios levíticos. Os sacrifícios levíticos nos quais nós vemos no livro de Levítico, os quais Deus ordenou para que o povo assim praticasse, né, para que os sacerdotes e os sumos sacerdotes assim o fizessem esse sacrifício. Então o povo deveria levar, né, por muitas ocasiões, os animais para serem sacrificados por causa dos seus pecados e também por outras ofertas, como ofertas de gratidão, né, oferta de manjares.
aqui diz, né, a respeito do dia da expiação. Olha que interessante, né, o dia da expiação, mas ainda não era, eh, não era o dia final, né, não era o dia final da expiação. O povo não seria salvo de seus pecados por causa do sangue dos animais, mas por causa do sangue do Filho de Deus. Aqui nós vemos a respeito do dia da expiação, que era uma ordenança dada por Deus ao povo. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então, esses animais, eles eram utilizados no Antigo Testamento para que, então, a ira de Deus fosse desviada do pecador, né? Para que, então, assim, o pecador obedecesse essa ordenança, então, tivesse sua consciência é, purificada naquele momento, né? Mas o sangue daqueles animais não era capaz de salvá-los, mas eles deveriam cumprir, pois era uma ordenança de Deus. E então todos os sacrifícios realizados no tabernáculo e no templo apontavam para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus, sendo que o Senhor Jesus ele é tanto o grande sumo sacerdote, como Hebreus diz, como a própria oferta, o próprio sacrifício. E ele se oferece uma vez por todas para perdoar os pecados do seu povo, uma vez por todas. E assim o seu povo seria salvo. A profecia de Isaías, como nós conhecemos muito bem, né? Então terminamos agora a parte da tipologia, né? Agora vamos para uma parte de profecia. A profecia de Isaías, que eu destaco, né, que nós conhecemos muito bem, capítulo 53, alguns comentaristas, né, não comentaristas, mas há um escritor de um livro até que chama, né, o livro, o capítulo 53 de O Evangelho segundo Deus, né, porque, de fato, Isaías, no capítulo 53, vem a falar muito a respeito do Messias, do nosso Senhor Jesus. Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Glórias ao Senhor por este trecho. Glórias ao Senhor por essas verdades. O nosso Senhor Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz, né, de pertencermos a Ele, o castigo estava sobre Ele lá na cruz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele foi feito pecado por nós, Ele foi feito maldição por nós, para que então nós pudéssemos ser salvos. Os nossos pecados ali na cruz estiveram no Filho, estiveram em Jesus. E então Deus Pai puniu os pecados no Filho. E é o que nós vemos aqui no versículo 10.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, agradou ao Pai de que o Filho fosse sacrificado, né? A justiça de Deus estava sendo executada ali. Deus não poderia nos perdoar sem deixar de exercer a sua justiça. Ele é um Deus santo, ele é um Deus justo. Então, o pecado deveria ser tratado, o pecado deveria receber um tratamento. E então, assim o pecado recebeu, né? Quando o Senhor Jesus recebeu sobre si a ira de Deus, o cálice do furor do Senhor, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre o Filho. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vejam então que profecias maravilhosas de Isaías, né? O Senhor Jesus ainda não havia vindo, mas Isaías nos traz todas essas informações preciosas, essas promessas do que aconteceria na cruz do Calvário, o que aconteceria com o Filho de Deus, a vinda do Senhor Jesus. Então, de fato, a profecia de Isaías se cumpre. O Senhor Jesus vem em glória, né? Ainda não, né, em sua total glória, como será na segunda vinda, né? Mas ele vem em poder e majestade e como homem, né, sendo o nosso substituto. Então, o nosso Senhor Jesus, ele encarnou-se, se fez homem para ser então o nosso representante. Onde Adão falhou, o nosso Senhor Jesus obedeceu a Deus e fez toda a vontade de Deus e morreu na cruz por nós. Então, o nosso Senhor Jesus veio. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejamos a expressão de João Batista: o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. De fato, o Senhor Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele que seria sacrificado. Era o Cordeiro de Deus, né? Não qualquer cordeiro, o Cordeiro de Deus. E então João Batista assim chama ao Senhor Jesus quando ele avista o Senhor Jesus que vinha a ele. E olha só, que tira o pecado do mundo. Glórias ao Senhor por isso. João capítulo 3, versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, também aqui, né, o discípulo João diz a nós, né, que do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado, né? Importa que o Filho do Homem seja levantado. E esse levantado é justamente a crucificação do Senhor Jesus, no qual ele é levantado, erguido sobre a terra e então crucificado. E então nós vemos aqui, né, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o Pai entrega o seu Filho, Filho eterno, para morrer na cruz no nosso lugar. Então, para que todo que nele crê, todo aquele que crê verdadeiramente no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como Filho de Deus,
este tem a vida eterna. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Glórias ao Senhor. Se hoje somos salvos e creio que vocês e espero em Cristo que a maioria, né, espero em Cristo que vocês sejam salvos no Senhor Jesus. Mas vejam só, todo o que crer tem a vida eterna. Então, os salvos em Cristo são salvos porque Jesus morreu na cruz por eles. Não há outro motivo, não, não há outra razão, mas por causa da obra do nosso Senhor Jesus. O que é maravilhoso para nós. Se hoje vivemos em novidade de vida, se nascemos de novo, se nascemos do Espírito, se Deus fez nova todas as coisas em nós e hoje vivemos para Deus e hoje conhecemos a Deus, foi porque lá na cruz o Senhor Jesus se entregou por nós, recebeu os nossos pecados e morreu por nós. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só que maravilha. Dar a sua vida em resgate por muitos. Se entregar por nós. Mateus capítulo 16, verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então era necessário, e o Senhor Jesus ensinava assim aos seus discípulos, predizia a sua morte e a sua ressurreição para eles, mas eles só entenderiam depois. Mateus capítulo 26, versos 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Que trecho maravilhoso é o trecho em que o nosso Senhor Jesus está celebrando a ceia com os discípulos. E então ele está dizendo que ali aquele pão simbolizava o seu corpo e o vinho simbolizava o sangue, que seria para a remissão de pecados em favor de muitos. Olha só. Então ele estava ali anunciando a sua morte na cruz. Mateus capítulo 27, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Então aqui é o momento da crucificação, quando o Senhor Jesus já está pregado na cruz, já está na cruz do Calvário. Houve trevas sobre toda a terra. Vejamos que este é um episódio incomum, né? É um evento natural incomum, né? Trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vejamos o significado dessa expressão. O nosso Senhor Jesus clama este verso, que é um verso da palavra do Senhor. Então, ali na cruz, o nosso Senhor Jesus cita um trecho da palavra do Senhor que está em Salmo, né? Deus meu, por que me desamparaste? E tal trecho seria usado pelo Senhor ali na cruz. E então ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? De fato, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus na cruz, ali naquele momento, ele foi desamparado por seu pai. O pai afastou-se dele, pois o filho havia sido feito pecado
E Deus, que é santo, Pai que é santíssimo, não poderia compactuar com o pecado. Então, quando o Senhor Jesus foi feito pecado, de fato houve um afastamento. O Senhor Jesus ali, naqueles momentos, ele estava só, por causa que ele foi feito pecado. E então, por esse motivo, o Senhor Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por causa dos nossos pecados. Mateus capítulo 27, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Olha só o que ocorreu. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que significa isso, né? Então, o véu que separava as pessoas ali do lugar sagrado, do Santo dos Santos, que era ali o lugar onde estava a presença de Deus, a Arca da Aliança, este véu foi rasgado, simbolizando então que através da morte de Cristo, as pessoas, o povo de Deus poderia agora ter acesso direto a Deus. Cristo havia se tornado o mediador do seu povo, o mediador da nova aliança. O véu que nos separava de Deus foi rasgado. Então agora, todo aquele que crê no Senhor Jesus verdadeiramente tem acesso ao Pai. Tem acesso ao Pai. Olha só, um outro evento que ocorreu: tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, foi um evento todo especial que ocorreu ali na morte de Cristo, né? Fazendo com que a terra tremesse, as rochas se fendessem. Olha só, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, ou seja, da ressurreição que ele havia feito, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Que expressão maravilhosa! Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Romanos capítulo 3, versos 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, no sacrifício de Cristo, Deus estava exercendo justiça, sendo justo por causa dos pecados, dos nossos pecados, e sendo nosso justificador, né? Tornando nós justos. A justiça de Cristo sendo imputada a nós. Glórias ao Senhor por isso. E que bênção essa verdade, né? A justiça de Cristo, o Santo Filho de Deus, glorioso, nos é conferida, a sua justiça. E assim, dessa forma, nós somos aceitos por Deus. Caminhando para a nossa conclusão, né? Já estamos nos versos finais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha só. Então aqui Paulo está citando ao Senhor Jesus como o Cordeiro Pascal que foi imolado, né? Ou seja, fazendo referência, né, à Páscoa que era feita, que era festejada, na qual um cordeiro era imolado. Agora ele diz que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então,
o nosso Senhor Jesus é a verdadeira Páscoa, né? A Páscoa final, né? E as outras apontavam para o Senhor Jesus. E então, eu deixo agora a nós este trecho da palavra, que também está em 1 Coríntios, para a nossa conclusão da aula de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Este é o Evangelho que salva pecadores. É a partir do momento em que as pessoas creem no Evangelho, creem no Senhor Jesus como seu Salvador, depositam fé nele, esperança de que ele é o seu Salvador e creem que o sacrifício de Cristo foi suficiente para salvá-los. A partir desse momento que eles são salvos, né? Pelo qual por eles também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. E então Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, cumprindo as profecias, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. A palavra de Deus, que é verdade, a palavra de Deus que é perfeita, imutável. Então, de fato, nosso Senhor Jesus morreu no nosso lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou gloriosamente. Ele não está morto agora, ele está no céu, à destra do Pai, reinando gloriosamente, intercedendo por nós, por nossas vidas, junto ao Pai, como o nosso advogado junto ao Pai, como o nosso grande sumo sacerdote. E o nosso Senhor Jesus, que vivo está, voltará, virá segunda vez para recolher os seus e para levá-los para o descanso eterno, para a nova Jerusalém, para a glória eterna com Ele. Glórias ao nosso Senhor Jesus que está vivo agora. Glórias ao nosso Senhor Jesus que muito bem nos conhece e que nós possamos servi-lo em espírito e em verdade. Possamos viver para a glória do Senhor Jesus. Ele que é o nosso Senhor, que nos tirou das trevas. Ele que nos deu vida verdadeira. Ele que é o nosso Salvador, digno de honras e glórias e louvores. Vivamos para o nosso Senhor Jesus. Nos consagremos a Ele. Nos consagremos nossa vida a Ele para que tudo o que viermos a fazer seja para Deus, seja para o Senhor, para o avanço do seu reino, que preguemos o Evangelho, as boas novas de Cristo às pessoas, falando da morte de Jesus, falando do que Deus fez para nos salvar e que assim possamos fazer a vontade do Senhor, que Deus nos dê a graça de sermos instrumentos para a salvação de vidas, para que assim vidas possam ser livradas da condenação e salvas pelo Senhor, para que estejam assim como todos aqueles que creem no Senhor Jesus, estejam na glória com o Senhor Jesus. Que o nosso Senhor nos abençoe. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo que vivo está. Bendito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos para a sua glória. Louvemos a Ele constantemente. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe grandemente, abençoe sua família
que vocês possam ter um domingo abençoado na presença do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe muito. E com a graça de Deus estaremos juntos numa próxima aula. Deus abençoe.